Salve, salve, galera. Hoje o tema é Pelé Eterno. Galera, é isso aí. Cara, eu tive um cuidado assim muito, como que eu posso dizer? Vamos dizer assim, especial para falar sobre esse tema que gerou alguns conflitos, como sempre, em algumas coisas que são ditas e faladas, né? Em qualquer coisa que acontece atualmente, de uns tempos para cá. E eu acho que essa partida do Pelé não foi diferente, né? E assim, cara, não use a vida, né, a história do Pelé. Eu sei que é difícil, mas você juntar a história do Pelé, jogador de futebol, a do Edson Arantes. Pô, Ivan, é só a mesma pessoa. É e não é. Assim, não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. Confesso, cara, que eu vi muitos elogios, muitos, milhares de elogios. Acho que todo mundo viu, né? Todos os canais repercutindo muito isso daí, canais de televisão, canais nas redes sociais, YouTube, tudo, todo mundo falando. Da mesma forma aconteceu com o Maradona também. Cabe a nós julgar. Jamais. Quem somos nós para julgar alguém? Nós não somos perfeitos, nós também temos erros. Por que nós temos que achar que o Pelé foi perfeito? Ele foi perfeito. No futebol. Mágico. O rei do futebol. O que os caras fazem hoje, ele já fazia lá atrás. Esse cara já parou uma guerra. Se o Brasil hoje é conhecido um país submundo da América Latina, é conhecido mundialmente, Pelé faz parte disso também. Então, eu acho que a gente apontar o dedo e querer criticar, como eu mesmo já critiquei, como disse, não sou perfeito, você não é perfeito, o Pelé não foi perfeito, ninguém é perfeito. Temos nossos erros. O erro dele, eu acho, honestamente falando, eu acho que foi gravíssimo. Até por tudo que eu escuto sobre ele, sobre a humildade dele, da pessoa que ele foi, do jogador que ele foi, do atleta que ele foi, do representante do nosso Brasil que ele foi. Sabe, ele é o rei do futebol. A gente adora, esses dias mesmo a gente tá aí, mesmo nós brasileiros, com toda aquela rixa, toda aquela pecha, né, que tem Brasil e Argentina e tal, a gente estava aqui torcendo pelo Messi. Não vou torcer pela Argentina não, mas torço pelo Messi. É a mesma coisa, o Pelé. Cara, o Pelé é incrível. Foi uma pessoa incrível. Foi um jogador incrível. Como eu disse, errou com a filha dele, errou. Eu acho meio que até grave, até. Eu já fiz críticas sobre isso. Mas, como eu disse também, não é o momento de julgar. Porque nós não temos esse poder de julgar ninguém. A gente não sabe o que aconteceu, assim, a gente sabe por cima e tal, né? Como a filha dele partiu. E aí, com todos esses elogios que tem na internet, aí, né, até eu vi alguns, não só que conversando entre nós mesmo aqui do de periferia e tal, nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem antes de falar qualquer coisa e tal, sobre o assunto, e até veio uns memes e tal, alguma coisa falando no sentido assim, a cada elogio que eu vejo do Pelé, eu penso na situação, né, que foi com o abandono que ele fez com a filha dele. Foi triste, como eu disse, que o Maradona também fez. Manchou, de certo modo, mesmo que um pouquinho. Para muitas pessoas, muito. Para mim, eu achei que foi muita coisa. Com a história tão bonita que o Pelé tem, né? E de ver todas as pessoas que eu acompanhei por esses dias, né? Falando, em todos os canais, todos, foi unânime as pessoas falarem. O cara, ele é, assim, muito humilde. E por todos os lugares, por onde ele ia, por onde ele passava, a verdadeira celebridade. E todas as pessoas que chegavam até ele, que o procuravam, ele parava, comentava. Ele era esse jogador excelente, extremo.
esse atleta, essa pessoa, essa personalidade de parar e falar. Cara, eu vi pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de outros países é, ditadores, de guerra, países, sei lá, que algumas pessoas podem falar que é do bem, que é do mal, não sei. Isso cabe ao entendimento de cada um. Mas Pelé, velho, foi Pelé. Tem como você diminuir isso daí? Então, não vamos usar a história dele para julgar. Vamos usar a história dele como exemplo de uma história tão bonita que ele teve e, de repente, essa mancha, como eu disse, né, de algum modo, ofuscar, assim, ou deixar aquela coisa, assim, de efetividade de um reinado esplêndido. Tipo, por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela morreu como uma pessoa, né, querida pelo mundo inteiro, mas que teve suas falhas também. Mas as suas coisas boas se sobressaíram. Sobressaíram. Assim foi o Pelé também. De repente, para nós, somos brasileiros, né, que estavam mais próximos de tudo isso que aconteceu, e foi um pouco triste, né? Porque a gente não quer que a pessoa, sei lá, relegue o seu filho, por mais que seja um filho fora do casamento, fora da sua relação, e que possa também, que a gente não pense sobre isso, né? Os filhos dele, como os filhos dele se sentiriam e tal? Será que numa boa? Esse filho fora do casamento? Agiriam numa boa? Aceitaram? Será que não gostaram e tal? Então, assim, o julgamento que a gente faz da vida de outra pessoa. É a mesma coisa quando a gente, nós aqui do canal mesmo, a gente critica quem fala de gays, de trans, de negros. É a vida das pessoas. As pessoas não deixam de ser boas ou más porque elas escolheram ou nasceram de uma maneira diferente da sua, do que você acha que você é. Ah, você é homem, ela é mulher, ele é trans, ele é gay, ela se sente mulher, mesmo ter nascido geneticamente homem, mas se sente mulher. Ela é sua mulher, mas se sente homem. Tudo certo, tá tudo bem. Nós não temos que se intrometer nisso. E a gente, né, de esquerda, geralmente, a gente sempre critica essas coisas. Então, vamos botar o dedo, não. Vamos pegar o que é de melhor, vamos dar de exemplo, para que nós não façamos isso. Mesmo não tendo a genialidade que o Pelé teve. De repente, no futebol, de repente a gente tem uma genialidade em uma outra coisa, fazer comentários, em fazer vídeos, em ser um bom cantor de funk, de samba, de reggae, de rock, de qualquer coisa. A gente tem algumas coisas boas que a gente faz. E ninguém é 100% bom e nem 100% mal. Algumas têm um pouco mais de bondade, e outras têm um pouco mais de maldade. Mas todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa boa, isso é certeza. Mas eu particularmente, até discuto com um amigo meu e tal, que eu gosto dele pra caramba, até um abraço dela, que a gente tem que trabalhar todos os dias para fazer coisas boas, para não causar inimizade, né? Ser humilde é difícil, às vezes acontece algumas coisas, né, com a gente fica nervoso, xinga. Vixe, eu sou campeão nisso. Às vezes parece que, não, a gente não é bonzinho o tempo todo, infelizmente a gente é mal. E quando esse camarada falou isso pra mim, isso, assim, mexeu muito comigo, que eu fiquei assim, muito, pô, a gente é mal? Como assim mal? Enquanto eu faço tanta coisa, se alguém me pede um dinheiro ali, eu tenho, sei lá, R$ 2, R$ 5, R$ 10 no bolso, sei lá, uma coisa assim no farol, eu dou, eu tô saindo do mercado, a pessoa pede alguma coisa ali e eu tenho, ou de repente eu tô com 2 pacotes de arroz, a pessoa me pede um, eu dou. Isso aí eu já acho que eu sou bom, 100% bom, não. Às vezes o cara me fecha ali, eu xingo ele, ou penso em xingar, entende? Isso quase todos nós somos assim. Então ninguém é 100% bom e nem 100% mal. Mas nós temos que trabalhar para ser melhores. Sabe, a gente fala, de novo, sou político, eu acho que eu estava até meio afastado e que eu não estava mais aguentando falar sobre isso, eu acho que tá chato pra caramba, sabe, eu tô tentando entrar numa vibe diferente, no que eu acredito, tá, vai governar,
país agora. Não concordo, tem algumas coisas que estão acontecendo que eu não concordo, que eu acho errado e tal, certo? Tem algumas críticas que as pessoas fazem do outro lado que eu acho que vale a pena. Acho que estão fazendo do jeito errado. Estamos tendo casos de terrorismo, pessoas pensando em se explodir perto do Lula, enquanto o Bolsonaro já partiu do Brasil, que é mais ou menos o tema que aconteceu da semana. Tá? Desculpa sair fora um pouquinho sobre essa questão do Pelé, porque, assim, tem o Pelé, tem o Garrincha, tem os brasileiros, tá? Vários jogadores, Ronaldo Fenômeno e tal, tudo tal, que são vida, mas Pelé e Garrincha, infelizmente, já se foram. E ainda tem um fechamento ainda, né? Tem uma homenagem para ele, ainda em corpo presente, para as pessoas. E... Mas não julguem, não. Só uso como exemplo. Para você tentar ser uma pessoa boa, e no que você faz na sua vida, aquela coisa que você é bom, tente não manchar outras coisas, tipo como isso, pessoas nesse momento, como ele é, que ele merece todos os elogios, e todos, como eu disse, falou que ele era humilde pra caramba, onde chegava. Então, assim, é básico. Eu vi o pessoal, eu acompanho muito a Band News FM, né, e quando tudo aconteceu e tal, eu gosto de acompanhar o programa do Reinaldo Azevedo. Ele falou algumas coisas ali e tal, fez uma homenagem até bacana, pouco tempo, mas bacana, assim, gostei pra caramba. E o Fábio França Fábio França estava incumbido ali de falar, ele que acompanha bastante futebol, sim, quando ela tá na Copa, e ele conhece bastante da história do Pelé, né, como uma pessoa que acompanha muito sobre futebol, e é um estudioso, né, um cara repórter e tal, e assim, tem uma formação jornalística voltada basicamente assim para essa questão esportiva. Então acho que ele estava conseguindo falar, estava meio embargado, estava errando, estava apertando botões errados. E cara, é muito difícil você assim de bate pronto você falar sobre o Pelé, sobre a história do Pelé, a mesma coisa que eu acredito que deva ter acontecido na Argentina, quando as pessoas estavam falando do Maradona. Que ao contrário do Brasil, eu acho que o Maradona tinha uma idolatria até maior lá pelos argentinos e tal. Coisa que a gente no Brasil de uns tempos para cá a gente não vem fazendo, né? E eu acho que o Pelé, até o Neto mesmo falou, eu acho que o Pelé foi até meio injustiçado, entre aspas, né? Porque o mundo inteiro o coloca como um rei. E a gente, com todas essas críticas de racismo, de um monte de coisa, que tinha a boca para falar sobre isso, e que a gente não deve deixar de falar sobre isso. Tem que sempre estar cobrando, sempre estar rechaçando quem comete racismo. Pelé, 17 anos, veio de Minas, né? Apontou no Santos, explodiu, negro. Imagina naquela época, se a gente fala que hoje é racismo, imagina naquela época, com todas as coisas que tinha. Imagina esse cara. E ele deu a volta por cima, cara. Ele foi o rei do futebol. E assim, não é só o Brasil que fala isso. O mundo inteiro que fala isso. O mundo inteiro sentiu. E o mundo inteiro, mesmo com a partida dele agora, foi uma partida física. Mas ele sempre vai estar aí. Pelé, Maradona, sempre vai estar. Mas, como eu disse no começo aqui do vídeo aqui, o eterno Pelé. Então não julguemos. Usamos como exemplo e trabalharemos para ter uma vida bacana, sem fazer o mal para as pessoas e sem que fiquemos com essa mancha de uma história tão bonita como a do Pelé, de repente a gente ficar com dúvida de elogiar ele da forma que ele merece por causa dessa pecha que foi assim, a maioria das coisas que ele fez foram boas. Nessa ele errou, mas não pode diminuir o tamanho dele e nem a grandiosidade do futebol que esse cara fez. Beleza? Como eu disse, tem que ter muito cuidado para você falar sobre essas coisas assim, por exemplo, do Pelé, que o cara é muito gigante. E a gente, como brasileiro, a gente tem que aprender a referenciar isso aí. Beleza? Salve, salve, galera. Forte abraço e é isso.
Bom ano novo para todos, que vocês tenham um 2023 maravilhoso e que isso, de alguma forma, sirva de um exemplo para a gente trabalhar, né, de uma maneira mais satisfatória, que a gente alcance os nossos objetivos. Se em 2022 não foi bom, de repente financeiramente, né, se estamos aqui conversando, estamos falando, estamos escutando isso aqui que eu estou falando, a gente já pode estar feliz. Porque muitas pessoas podem estar pior que a gente, tem muitas pessoas que nem estão mais com a gente. Não tem mais tempo para nada, não tem mais como correr atrás de nada. Então, vamos correr atrás, vamos parar de esperar as coisas dos outros, para a gente buscar o nosso 2023. Ah, fácil? Não, não é fácil. Tudo é difícil. Às vezes acontece algumas coisas na vida da gente, sorte, sei lá, não sei. De repente, algum anjo que aparece na vida da gente e nos salva, nos ajuda e faz com que a gente viva o que a gente acredita. É difícil, pode acontecer. Mas vamos trabalhando, vamos correr atrás do nosso. Você gosta do Lula? Eu gosto. Vou cobrar. Vou ficar atento. Vou criticar quando for preciso. Você não gosta do Lula? Não vai explodir nada, não, cara. Não vai se enrolar em bandeira e ficar abandonado em frente ao quartel, não. Isso aí você não vai resolver nada. Usa essa força, toda essa galera que vocês têm, seja oposição, mas oposição honesta. Querendo, de fato, o bem do Brasil. Não querendo que o presidente saia fora. Cara, a gente já teve essa experiência de impeachment, não foi bom pro Brasil. Realmente não foi bom. Sabe disso. Tá bom? Então vamos ser oposição. Não gosta do Lula? Vamos ser oposição a ele. Eu gosto do Lula? Então vamos fiscalizar ele. Vamos cobrar. Vamos puxar a orelha. Como ele mesmo disse, não vamos puxar saco, não. Mas ele tá aqui no Brasil. Ele não abandonou nenhum brasileiro, não. E ele falou, vem pra minha festa. O Lula tá falando, vem, vamos comemorar, vamos fazer festa, vamos fazer esse Brasil melhor. O outro abandonou o Brasil. Ele nunca falou, ele falou de metralhar. Ele fez com que pessoas hoje falem de matar, de explodir não sei o quê, de que o Lula não vai subir, que os caras vão atirar. Vários caras já foram presos aí já. Então vamos ter um pouquinho de sensibilidade, que pela sensibilidade o Bolsonaro perdeu a eleição. Se tivesse um pouquinho de sensibilidade, ele teria ganhado. Mesmo eu achando que não valem nada, mas ele teria ganhado. Ele perdeu por suas próprias escolhas, pelos seus próprios erros. Tudo que eu falei, que a gente falou aqui e tal, ele fez. E agora abandonou essa galera aí, ó, há mais de, sei lá, 60 dias na rua, vivendo precariamente, em barracas, fazendo suas necessidades fisiológicas, aonde? Não sei, mas eu imagino que foi bem precário, horrível, mulheres, imagina. Pro homem, sei lá, obsceno também, mas tal, saca ali, vai ali, faz ali em qualquer lugar. E a mulher? Horrível, cara. E ele foi embora, está nos Estados Unidos, já está fechado o salarinho dele, a aposentadoria dele para o ano que vem, provavelmente uma casa para ele, para Michele Bolsonaro. E é isso. Então, gente, vamos torcer pelo Brasil de verdade, vamos ser patriotas de verdade. Porque esses patriotas que se dizem patriotas, esses todos que faziam a cabeça de vocês para estarem onde vocês ficaram esses 60 dias aí, todos eles estão nos Estados Unidos. Carlos Zambelli, Carlos Bolsonaro, provavelmente Dudu Bolsonaro, o Bolsonaro, Michele, Damares, não sei, mas Constantino mora lá. Paulo Figueiredo mora lá. Tem um outro lá também, eu acho que o Fiuza também mora lá. Ana Paula Henke. Então pense, gente, não se humilhe por ninguém, não. Nós somos brasileiros, vamos trabalhar, vamos fazer nossa parte, vamos cobrar sim, não vamos dar moleza para político, não. Não vamos ficar idolatrando político, não. Que vocês são bolsonaristas, vocês viram que idolatrar político não vale a pena. E com o Lula também teve, tá? Quando ele foi preso lá e tal, tinha pessoas lá, bom dia, Lula, boa tarde, Lula, boa noite, Lula. Só que essas pessoas são pessoas sofridas que tiveram uma vida melhor. Seja honesto e reconheça isso. Teve filhos que foram para a faculdade, comiam um pouquinho melhor, tinha um salário um pouquinho melhor, passava menos necessidade, e nessa época ele acabou com a fome. Acabou não, né? Diminuiu a fome num patamar bem lá embaixo. Você pode falar que foi a guerra agora, pode falar que foi a pandemia, pode falar um monte de coisa e tal, que aumentou. Os preços dos combustíveis, a partir de segunda-feira, já vai subir quase R$1,20. Isso é coisa do Bolsonaro, ainda.
Que, se vocês esqueceram, eu não me esqueci, não. Isso ia só até dia 31 de dezembro. E ele sacanamente deixou isso daí. Você entendeu? Se ele ficasse, ele resolveria, né? Sei lá, ele fazer a maior dele lá para resolver. Só que deixou essa bomba no colo do Lula. Você entendeu? Então, não reclame. Se segunda-feira o preço do combustível estiver mais alto, que era isso, foi isso que ele deixou para o Brasil. Salve, salve, galera. Forte abraço. E é isso. Fique com Deus. Bom ano de 2023 para todos.